Shalom, amigos internautas, shalom Abishai, shalom para Rabera Malca, líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá. Hoje são 13 de Av do ano 5786, 27 de julho de 2026. A paraxá que iremos estudar a partir de agora é Ekev, os que, né? Algum interpreta assim, por quê? A paraxá ela está no Deuteronômio, iniciando aí no capítulo 7, verso 12, e vai até o capítulo 11, verso 25, como leitura integral. E as porções para hoje são muito extensas, né? É que um grande, fica a critério aí do nosso amado Orochi Lakidemo. Mas a primeira e a segunda aliá, ela encontra-se capítulo 7, verso 12, e vai até o capítulo 8, verso 10º, verso 10, sendo a primeira aliá. Seguindo aí para a segunda aliá, capítulo 8, verso 11, e vai até o capítulo 9, verso 3. Vou repetir para não atrapalhar. Primeira aliá, 7, 12 até o 8, 10. Segunda aliá, 8, 11 até o 9, 3. Então, temos leituras adicionais, como a Haftarah, por exemplo, que está no profeta Isaías, capítulo 49, verso 14, e vai até o capítulo 51, verso 3. Outra leitura na Brit Hadashah, Aliança Renovada, está no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 1, até o versículo 25. O original aqui do nosso comperador de hoje já está presente, que a partir de agora, hoje está com a palavra. Que o Eterno abençoe, Shalom. Ok. Da pessoa do Rosh Shalom, quero cumprimentar todos os que estão aqui conectados conosco na sala Zoom e dizer que é um privilégio para nós, pois o Eterno tem nos dado esta oportunidade de estarmos juntos, estudando as aliotes do dia e, por que não dizer, da semana, né? Eu quero fazer, doutor Shalom, a leitura na primeira liá, que é uma liá bastante extensa, aliás, as duas são extensas. Eu vou fazer a primeira leitura e considerar alguns assuntos para nossa meditação. Ok. Bem, é a 46ª porção do ano, do ciclo anual, né? Estamos terminando a leitura anual. Estamos terminando, chegando aí já para os finais do livro de Devarim. Bem, capítulo 12, ou capítulo 7, verso 12, diz assim o primeiro verso: Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e o cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. E ele te amará, te abençoará e te multiplicará, e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, teu grão, teu mosto, teu azeite, a cria das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teu pai, que te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais. E afastará o Eterno de ti toda a enfermidade e nenhuma das doenças, mas do Egito, as que conheceste, não as porá em ti, mas em todos os teus inimigos. E consumirá todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e não servirá aos teus deuses, pois isto te será por cilada, ou te seria por cilada. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desterrá-las? Não as temerás. Lembra-te do que fez o Eterno, teu Deus, ao faraó e a todo o Egito, as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e os milagres, a mão forte, o braço estendido, com que o Eterno teu Deus te fez sair. Assim fará o Eterno teu Deus a todos os povos aos quais temeis. E também as vespas enviará o Eterno teu Deus contra eles, até que pereçam. E que os que ficarem escondendo diante de ti, não te quebrantarás diante deles. Por quê?
o eterno teu Deus está no meio de ti. Deus grande e temível, e lançará fora o eterno teu Deus estas nações, diante de ti, pouco a pouco. Não poderás consumi-las depressa, para que não se multiplique contra ti as feras do campo. E as entregará o eterno teu Deus diante de ti, lhes causará grande perturbação, até serem destruídas. E entregará os seus reis em tuas mãos, e fará desaparecer o nome deles de debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir, até que os tenhas destruído. As estátuas de seu Deus queimareis no fogo. Não cobiçará a prata e o ouro, que está sobre eles, nem os tomará para ti. Quiçá por eles venha a tropeçar, pois é abominação ao eterno teu Deus. E não trarás abominação à tua casa, pois que para que não te tornes anátema, como eles, repulsá-los-á e abominá-los-á, pois isto é anátema. Todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, cuidareis em cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis e herdeis a terra, que jurou o eterno a vossos pais. Te recordará de todo o caminho pelo qual te levou o eterno teu Deus estes 40 anos no deserto, para afligir, para provar-te, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te afligiu-te, e te fez padecer fome, e te fez comer maná que não conhecias e não conheceram os teus pais, para fazer saber-se que não só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca do Eterno. Disso vive o homem. Tua roupa não envelheceu, olha, tua roupa que levava sobre ti não envelheceu, o teu pé não se inchou por esses 40 anos. E saberás em teu coração que, como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o eterno teu Deus. E guardarás o mandamento do eterno teu Deus, andando em seus caminhos. Palmeira de figueira e de romeiro, terra de oliveira que dá azeite, e tamareira, terra de figueira e de romeiro, terra de oliveira que dá azeite. Porque o eterno Deus te traz a uma coisa alguma. Terra cujas pedras são de ferro, e de seus montes poderás extrair cobre, e comerás e te fartarás, e louvarás o eterno teu Deus pela boa terra que te deu. Bem, esta é a leitura primeira ali, bastante extensa, né? E como dissemos aqui, para achar aqui acho que está tendo microfone aí, né, do chefe? É. Pronto. Ah, tá. Agora, Melhorou? melhorou. Então, como nós já comentamos em Parashás anterior, Devarim trata dos acontecimentos dos 40 anos do deserto, ou até um pouco antes, de quando o povo ainda estava no Egito, né, de como Deus tirou o nosso povo lá do Egito, e tudo que aconteceu durante os 40 anos do deserto, né? São tantas as coisas maravilhosas que aconteceram, que todos aqueles acontecimentos, meus amados, que se nós olharmos com os nossos olhos carnais, daqui somos carnais, é uma coisa. Se nós olharmos com o nosso olhar espiritual, com elevação, nós vemos outra coisa. Então, tudo aquilo que o Eterno fez para o nosso povo durante os 40 anos
foram, foram é, coisas extraordinárias que causavam pavor nas outras nações, medo. Um dos casos foi a questão de Balaque e Bila, né, que era um povo que enchia a terra e colocava pavor nas nações da frente. Então, tudo que foi acontecendo durante os 40 anos, as nações que estavam à frente, por onde o nosso povo ia passar e onde eles iam chegar, inclusive na terra de Canaã, no caso lá de Raabe, quando os espias chegaram lá para ver a terra de Canaã, que foi acolhido pela Raabe, ela professou a eles que o pavor do povo hebreu tinha chegado a todas as nações. Então, o povo tinha medo, não do povo de Israel, porque nosso povo era um povo pequeno em, em proporção às nações que estavam à frente, né? Mas os acontecimentos que iam acontecendo, o povo ia tendo tanto medo, que juntava duas, três nações para guerrear com o nosso povo. E o nosso povo não estava guerreando. Nosso povo estava apenas caminhando. Deus é que estava fazendo todo um trabalho, abrindo o Mar Vermelho, é, fazendo água sair da rocha, esse é um caso fenômeno, né? A terra abrindo, engolindo gente vivas, como no caso de Cora, Datã e Abirã. Então, isso são coisas que nós, meus amados, todos nós que estamos estudando Torá há um bom tempo, já sabemos disso. Sabemos, beleza, sabemos. Mas, por que Moshe repete novamente esses acontecimentos para uma nova geração? Que uma boa parte delas viram isso também, porque os que saíram com menos de 20 anos do Egito, que não foram contados, viram os acontecimentos no Monte Sinai, os trovões, os relâmpagos, o toque do shofar, né, os terremotos, e o próprio povo de Israel tiveram medo, né? E tudo isso, eles presenciaram isso, com exceção daqueles que nasceram no deserto. Nasceram no deserto. Bem, então foi necessário, como já dissemos algumas vezes, que era necessário Moshe trazer à tona, a memória do nosso povo, dessa nova geração, os acontecimentos do passado, que muitos deles tinham presenciado. Para quê? Para não cometer os mesmos erros dos quais milhares do nosso povo cometeram. Levantou, como houve levante contra a liderança, no caso de Cora, Datã e Abirão, e outros casos que foram acontecendo durante a jornada. Então, Moshe começa dizendo essas coisas. Será, pois, que ouvindo esses juízos e o guardares e o cumprires, guardará o eterno teu Deus para ti aliança. Então, existe uma barganha. Eu guardo os preceitos do eterno, não, não com a intenção de receber de Deus em troca com benefício. Não, não é isso. Nós devemos guardar os mandamentos do eterno nosso Deus com muita alegria, com muita força. Como diz lá o Chamar Israel, primeira parte, né? Chamar Israel, Donai Elohim, Donai Errade, de Arravitá, como vocês já sabem, que é falar da Torá, falar para os seus filhos andando pelo teu caminho, sentar em tua casa, enfim. O nosso dever, nossa obrigação, é falar das coisas do Eterno enquanto temos oportunidade de falar para os nossos filhos. Poxa, mas o meu filho não quer ouvir, meu filho é mais velho. Fala calado. Fala para o seu filho sem dizer uma palavra. Mas como assim? Com o teu testemunho, com o teu modo de vida. Entendeu? Não é gritando que se fala do Evangelho. Às vezes é calado mesmo. Com o nosso testemunho, com a nossa maneira de ver. Aonde quer que estejamos. Não é só na congregação, não. É aonde quer que estejamos. Alô, irmão. Pode continuar. É. Então, aonde quer que nós estejamos, meus amados, nós devemos, não porque queremos nos apresentar ser mais do que outras pessoas, não é isso também, não. É representar o nosso Deus na nossa vida onde nós estamos, no meio dos goim, aonde que... Por exemplo, ontem no Shabat agora que se terminou, passou, nós tivemos uma pequena comunidade aqui em Cianorte, onde nós estamos aqui no norte do Paraná.
Passamos a manhã com nossos queridos ali na sinagoga, na Beit, adoramos a Deus, falamos da Paraxá. Depois eu fui com a minha família, com meus filhos, por uma festividade de aniversário de 60 anos da minha filha. Bom, o que nós fizemos lá? Não para nos apresentar, não para querer ser mais do que as outras. Não é isso, estou dizendo para você o que nós fizemos. Minha esposa foi do jeito que ela está aqui, ó, tá vendo? Essa vestimenta. Eu fui com a minha roupa de congregação, de congregar, levei meu talite, convidei algumas pessoas para segurar o talite com uma roupa e lá fizemos uma pequena palestra a respeito por que estávamos ali. Quando terminou a palestra e que fiz uma oração para minha filha por ocasião do seu aniversário, chegou uma mulher em mim que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto. Ela falou: Fulano, chamou pelo meu nome. Fulano, o senhor pode vir na minha casa? Eu vou fazer aniversário no próximo ano, que eu já fiz agora recentemente. Fazer essa prédica para mim, fazer essa oração para mim ficar debaixo desse pano que o senhor estendeu aí. Falei, ó, se Deus me der a oportunidade, posso. Se eu falo com a minha filha, a gente vem. Então, o pessoal ficaram assim, entusiasmados, porque nunca viram isso. Então, as pessoas não conhecem o que é um talite, não conhecem o que é uma kippah, não conhecem o que é um snud, e nós estávamos ali como representando, como judeu que somos. Então, isso, o que é isso? É não querer ser... Não estamos dizendo que é isso. É dar o nosso testemunho onde quer que estamos, onde quer que fomos. A luz de Deus precisa ser manifesta entre as nações. Eu não falei quase nada, pouca coisa. E alguém vem nos procurar querendo saber um pouco mais. Então é isso. Eu sempre digo, meus amados, sempre digo, que os membros isolados que estão distante, bem distante, o Guga está lá no Rio de Janeiro, né? O Isaac Pérez está lá nas mediações de Campinas, o Tormino está lá perto de Porto Velho, Rondônia, a Hanna Chaves está lá encolhida, lá no norte do Mato Grosso, lá nos fundos, e tantos outros que estão distantes aqui, tantos outros que estão muito distantes. O nosso conselho eu sei que o Isaac faz isso, eu sei que a Hanna faz isso, Toitumina faz isso, outros fazem isso, mas só reforçando, não podemos deixar a nossa lamparina apagar, não, sempre colocando azeite nela para brilhar um pouco mais. Temos dificuldade na vida? Temos muita dificuldade. Temos problemas? Temos. Somos atacados por outras pessoas? Somos. Nosso povo sofreu o tempo todo. Desde quando o eterno nosso Deus chamou o patriarca Abraão, nós consideramos uma nação sofredora, povo sofredor, um povo que todos os outros demais povos é focado em cima deles para destruir ou para nos destruir. Mas Deus, o nosso Deus, tem preservado a semente santa. Deus tem nos preservado. O verso primeiro que eu li diz assim, ó, se nós amarmos o nosso Deus, guardando os seus mandamentos, ele guardará para nós a aliança. Qual aliança? A aliança que ele prometeu aos nossos patriarcas. E aí o verso seguinte diz assim, ó, se nós amarmos o nosso Deus e guardarmos a aliança, ele guardará para nós a aliança, né? E o verso 13 diz assim, e ele te amará, te abençoará e te multiplicará. E abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. Bem, nós sabemos que essa passagem ela está relacionada ao nosso povo adentrando na terra. Eles guardando os preceitos de Deus, amando a Deus, o Eterno ia amar eles, guardar a aliança para eles, e lá na terra que eles estavam prestes a possuir, eles iam ser abençoados, ia ser protegido, o Eterno ia abençoar o homem, a mulher não ia ser estéril, as vacas iam produzir, o seu gado ia crescer, tudo ia acontecer, tudo de bom ia acontecer. Essa era a promessa, nós sabemos que era para aquele momento. Mas trazendo para os nossos dias, hoje, se nós guardarmos o mandamento ou esforçarmos para cumprir todos os preceitos de Deus, ele não vai nos amar, ele não vai nos proteger, assim como tem protegido, irmão. Quantas bênçãos nós temos alcançado do nosso Deus? Quantas bênçãos?
quantas vitórias, quanta coisa boa tem acontecido no nosso meio. E seja bendito o nome do Eterno, nosso Deus, por todas essas bênçãos, por tudo isso. E tem uma outra coisa. Lá no verso 15, diz assim, ó. E afastará o eterno de ti toda enfermidade e nenhuma das doenças más do Egito, as que conheceste, não as porá em ti, mas em todos os teus inimigos. Então, a promessa de Deus para nós guardar os mandamentos, isso não quer dizer que nós não ficamos doentes. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas o Eterno vai afastar de nós aquelas doenças ruins lá do Egito. E vocês sabem, estudando Torá, lendo Torá, vocês vão ver as terríveis doenças que os egípcios sofreram. Não são terríveis? Deus, meus amados, a promessa de Deus para o seu povo é muito boa, é benéfica. É Deus nos proteger das terríveis doenças. Nós falávamos aí, há pouco, dos carapanãs, né? É verdade. Para quem não conhece Carapanã, quem não morou no nem não conhece o norte e nordeste, muito pouco sabe o que é Carapanã. Carapanã é um tipo de pernilongo terrível, muito bravo. Eles são bravos. E no norte e nordeste tem muito, 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 não é pouco, não. Não são poucos. E aqui nesta aliada, fala no verso 20 a seguinte coisa. E também as vespas enviará o Eterno teu Deus contra eles, até que pereçam os que ficarem escondendo de diante de ti. Então, eu não sei se alguém aí conhece a vespa, mas vespa, aqui eu sei, pode ser ter outra diferente, né? Mas na Amazônia tem muitas vespas, nas matas. Quem viveu lá no princípio do desmatamento em Mato Grosso, Rondônia, conheceu as vespas de lá como é que é. Elas é conhecidas em algum lugar como um besourrão chamado mutuca. Ele ferrou a gente nas costas e sai. Mas aqui não era uma vespa, duas vespas que a Torá está dizendo. Era enxame. É multidões de vespas. E vai. Quem que não conhece enxame de abelha na Europa? Quem que não conhece? Quando um enxame de abelha na Europa ataca uma pessoa, chega a matá-lo, como mata humanos, mata animais. Vocês sabem muito bem disso. É mais ou menos isso. Então as pessoas tinham que se esconder em algum lugar para que as vespas não destruíssem as pessoas. São essas coisas, irmão. Deus tem nos dado tanto livramento e às vezes a gente não leva em consideração os benefícios que Deus tem feito por nós. Benefícios. Não é verdade? E aí, Rosh as promessas de Deus para nós é grandiosíssima. No capítulo 8, eu estou adiantando um pouco, porque tem muito assunto aqui. No capítulo 8, verso 1, diz assim: todo o mandamento que eu te ordeno hoje, cuidareis de cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e herdeis a terra que jurou o Eterno a vossos pais. Bom, o nosso povo guardando os mandamentos quando para entrar na terra, era para alcançar uma promessa da terra de Canaã, não é verdade? Por acaso, uma pergunta, por acaso, Deus mudou? Ou Deus muda? A Torá era só para aquele tempo ou ela é vigente nos nossos dias? Sim, Deus nunca mudou. A Torá é viva. A Torá, ela é a árvore da vida para nós. Quem dela se alimenta tem a vida eterna. O nosso povo ia herdar a terra. Para herdar a terra, a promessa era guardar os mandamentos. E para herdar o reino milenar, quais são os mandamentos? Os mesmos. Os mesmos. Para nós entrar no Olam Rabá, no reino vindouro, da qual Mashiach, Yeshua HaMashiach, será o rei. Será o rei. As nações do mundo,
está em guerra, porque cada um quer sugar a riqueza do outro país. Nós vivemos, nós vivemos nossos dias de hoje cercado de noticiar de guerra, de, do Ocidente ao Oriente, em todos os lados. Lá no Oriente Médio, lá está os Estados Unidos com o Irã, Israel com o Hamas, e outros países dessa forma, mas vindo para lá de cá, Venezuela é, está confinada por um país, daqui a pouco tem outro país sendo confinado também, e a ambição mesmo não é nada disso, é poderio. Porque um quer ser direita, outro quer ser esquerda, e assim, mas o mundo gira em torno de, de ego, de orgulho, de poder. E nós estamos vivendo um ano eleitoral que não é diferente. Não é diferente. Quem for eleito ou for reeleito, nós só sabemos. Vocês sabem que a Nicarágua lançou a ditadura agora recentemente. Lançou a ditadura agora recentemente. Já estão fechando as igrejas evangélicas que tem lá. Os evangélicos lá estão sofrendo, sofrendo. Todos os homens que lutam pelo poder é ambição, a gente sabe disso. Mas a esquerda, meus amigos, a esquerda é terrível para nós, tá bom? Muito terrível. Ela pretende colocar ditadura por onde ela passa. Entendeu? Ela pretende colocar ditadura por onde ela passa. Então, não estou fazendo política, não estou fazendo nada disso. Certo é que no final do tempo nós vamos ter dias difíceis, mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Pessoas querendo nos sufocar. Hoje nós temos a liberdade de estar aqui no Zoom, falando, Baruch Hashem por isso. Temos a nossa sinagoga, temos nossas beitotes, temos o privilégio de andar de snude na rua, de equipar, de representar a nossa identidade. Isso pode um dia finalizar. Depende dos governantes que estiver à frente do poder. Entendeu? É isso que nós precisamos ter cuidado. Mas o nosso maior cuidado que nós devemos ter, irmão, amado, é com os mandamentos de Deus. O que vier para frente não nos interessa. O que nos interessa é chegar no reino do Mashiach com a nossa consciência tranquila, guardando os preceitos de Deus. Porque o reino do Mashiach mesmo é eliminar todos os egoísmos da terra. Todas as nações do mundo, se curvará diante de Mashiach. Estude bem Zacarias. O profeta Zacarias nos traz à memória tudo isso. E nós estamos chegando, Rosh Hashanah, nos dias festivos, estão chegando aí. O Rosh Hashanah está chegando, Yom Kippur, Sukkot e Cabanas. O profeta Zacarias fala de todas essas festividades, no reino do Mashiach. Os outros profetas também falaram, mas o profeta Zacarias fala disso no reino do Mashiach. Todas as nações serão sujeitas ao governo de Yeshua. Governo de Yeshua. E é nesse terreno milenar que nós devemos entrar, guardando os preceitos do Eterno nosso Deus. E aí, vocês vejam bem que o verso 2 diz assim: e te recordarás de todo o caminho pelo qual te levou o Eterno teu Deus, estes 40 anos do deserto, para afligir-te, para provar-te, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. Pode ser que o Eterno também possa provar algum de nós. Por que não? Eu, às vezes, vejo mais dificuldade nas pessoas, eu, particularmente, vejo mais dificuldade nas pessoas, as pessoas que estão distantes, sozinhas na cidade, ou sozinho, porque aí tem os parentes que ficam rangindo os dentes contra as pessoas, colocando obstáculos. Ou quando não, a família, marido, filho, sogra, sogro, irmãos e irmãs. E Yeshua falou isso. Yeshua falou isso, que nos últimos tempos haveria dias difíceis, que era filho contra pai,
pai contra filho, tudo isso, não é verdade? E nós estamos vendo isso nos nossos dias hoje. Por quê? Quando a nação, quando o nosso povo estava só ela, a nação, juntas, que beleza, é muito mais fácil, a gente sabe disso. A gente sabe que onde tem uma beit, uma sinagoga para o povo estarem todos os Shabat juntos, nas festividades juntos, é mais fácil, a gente sabe que é mais fácil. E ainda assim, muitos têm a sinagoga, têm as beitas para congregar, para estar presente, e ainda falta o Rosh Shalom. E os lá de longe ficam chorando. Ah, se eu tivesse um lugar para congregar aqui, não é verdade? E quando chega nas festas, mais difícil ainda. Mas minha palavra para os meus amados irmãos, fique firme. Não desanime. Existia um canto, quando a gente não era da congregação, da fé judaica, que a gente cantava, a luta vem e passa, não desanime, não. Não é verdade? Mas eu Isso. estou dizendo aqui, a luta vem e passa. Deus é a nossa proteção. O Eterno está conosco. Eu li um verso aqui que eu não me lembro. Ah, sim. Quando Moshe traz à tona essas palavras, você já imaginou caminhar 40 anos no deserto e a roupa não envelhecer? Os pés não inchar? Vocês já pensaram nisso? Às vezes a gente viaja 2, 3 dias de um ônibus. Ah, mas é muito tempo viajar de ônibus 3 dias. Mas sai lá de Rondônia e vem para Curitiba se é 3 dias, não é 4, é 4 dias de ônibus. O pé incha. Fica inchado. Imagina 40 anos, meus irmãos. A Torá está dizendo que os pés do nosso povo não inchou. Deus protegeu. Deus protege os seus, meus amigos. Deus te protege, Deus nos protege. Nosso Deus é infinito, é maravilhoso, é grandioso. E aí, nós vemos tudo isso aqui. Está no verso 4, viu? E aí, eu quero terminar, com o verso 12 do capítulo 8. Verso 12 do capítulo 8. Que diz assim: Quizá dirás no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão conseguiram estes tempos. Tem um cachorrinho aqui, peraí. Tá querendo assistir a aula. Que eu não coloquei no cachorrinho aqui. Deixa eu ver. O microfone tá Eu não desaparecido deveria aí. ver. Eles fecham, eles não atrapalhar. Agora você vai e abre. Poxa. Pronto, vamos Vai. lá. Então, estava lendo aqui o verso 12, que diz assim: Quizá dirás no teu coração, a minha força, a minha fortaleza, Fechou, Não, a não é minha mão. possível. Um minutinho. Tá abrindo. Não abre o microfone, tá, gente? Vamos mais uma vez. Pode continuar, hoje. Tá, voltando aqui. Então, verso 12 do capítulo diz assim: Quizá dirás no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me conseguiram estes bens. Mas, verso 13, mas antes te lembrará do eterno teu Deus, porque é Ele que te dá força para conseguir riqueza, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como faz hoje. Então, meus amados, há sempre essa prerrogativa que as pessoas dizem: sabe por que eu tenho essa casa? Porque eu trabalhei. Sabe por que eu tenho esse carro? Porque eu trabalhei. Sabe por que eu tenho esse sítio? Porque eu trabalhei. Não diga isso, meus amigos. Não. Lembra dos benefícios de Deus, da benevolência do Eterno. Se Ele não nos der saúde e força física, nada nós conseguiremos. E ainda assim, tem tantos entre nós que têm saúde, têm força física, têm trabalho e não conseguem nada. Isso não quer dizer nada. Meu. Tem uns que têm sorte na vida, outros não têm. É bem isso. Mas sempre em tudo, meus amados, tudo, em tudo, em tudo, devemos dar graças. O patriarca Jacob, quando estava indo lá para Labão, quando ele
sentiu a Shekhinah de Hashem lá na escada, onde ele passou a noite, anjo subindo e descendo, quando terminou, que ele estava caminhando para Labão, ele disse assim, olha, se o Eterno, meu Deus, nessa caminhada que estou fazendo, me der pão para comer e roupa para vestir, claro que ele acrescentou outras coisas, né? Mas isso é o suficiente, meus amigos. Isso é o suficiente. É motivo de nós agradecermos a Deus. E muito. É motivo de nós agradecer a Deus quando nós deitamos numa cama como esta, né? Da minha filha, e levantarmos pela manhã vivos. Vivos. É um privilégio de vida. É motivo de nós agradecermos a Deus por essas bênçãos, pelo trabalho que você tem, ainda que difícil o teu trabalho, ainda que ele seja difícil, mas agradeça a Deus, porque é dali que você tira o seu sustento. É dali que você nos ajuda a sustentar a congregação israelita da Nova Aliança, com a sua contribuição. É isso. Que o Eterno abençoe ricamente todos os que estão nascendo. Estou vendo rostos diferentes aqui hoje. É, né? Estou feliz porque estou diferente aqui. Que Deus abençoe e dê uma noite de descanso. E por que não dizer, uma semana abençoada, tá bom? E lembre bem, estamos chegando na festividade, tá? Fique atento para festejarmos, ainda que sozinho na cidade que você está, mas festeje, se alegre na presença do Eterno nosso Deus. Shalom. Tá bom. Termine com a oração hoje. Avino Maikeno, nosso Pai e nosso Rei. Seja bendito o teu nome para todos sempre. Seja bendito tu, Eterno, pela tua proteção para conosco. Amém. Pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Pelo pão de cada dia. Pela roupa que vestimos. Pela água que bebemos. Tudo isso, Eterno. Seja o teu nome louvado, glorificado e exaltado para sempre. Amém. Eterno Deus, na tua grande benevolência, abençoa todos os nossos amados que estão aqui conectados conosco na sala Zoom. Abençoa a sua família, seus filhos, seus parentes, e dá o consolo a cada um de nós, Eterno, cada um dos teus filhos, quando perseguido, quando humilhado, fortalece e guarda cada um nos teus cuidados. Eterno Deus, humildemente pedimos pela liderança da tua congregação, do nosso povo. Rabi Nishai, todos os líderes, nossos companheiros, e nossos membros, todos membros isolados, que é o sustento dessa obra. Abençoa o Eterno Deus, com saúde, com paz, tirando tu de cada um dos teus filhos as más doenças, e dando, Eterno Deus, saúde e força para a batalha do dia a dia. Guarda o teu povo debaixo das tuas asas, protegido, nos teus cuidados. É a nossa súplica nos méritos de Yeshua HaMashiach, nosso mestre. E assim seja, Eterno Deus, o teu nome, bendito para todos sempre. Amém. Amém. Baruch Hashem.